Justiça e Você está no ar. Veja nesta edição a capacitação dos magistrados potiguares nas áreas da psicologia e da psicanálise. E veja também os bons resultados do programa de estágio obrigatório dos juizados especiais em Natal. O encontro que reuniu representantes dos 24 tribunais de justiça brasileiros durante 2 dias na capital potiguar. E as metas que foram propostas durante o evento para a Justiça Estadual em 2016. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Antes disso, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário potiguar esta semana. Até já! A segunda audiência de escolha dos aprovados no concurso público para cartorários no Estado foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 238 vagas foram disponibilizadas, sendo 30 por ordem de classificação. Ao final, 48 cartórios foram distribuídos. 4 vagas não foram escolhidas e ficarão para uma terceira audiência que deve acontecer ainda este ano. Ok, a audiência de reescolha, um sucesso absoluto. Houve uma ligeira movimentação de candidatos de serventias que já tinham assumido na primeira audiência, de sorte que restaram tão somente 4 serventias não supridas. Serventias essas que, ao nosso ver, pelo menos nesse primeiro momento, não justificaria sequer realmente uma efetiva prestação. Nós pretendemos, em razão disso, propor ao tribunal, junto com o presidente, a reunificação desses cartórios. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte firmou o convênio de cooperação técnica com o Instituto Federal de Educação. A parceria vai permitir ao IFRN utilizar os recursos provenientes das penas pecuniárias na restauração de 3 locomotivas do Museu do Trem Manuel Tomé de Souza. A parceria também deve abrir vagas de trabalho para apenados. Eles vão contribuir no trabalho de restauração das peças antigas. Em Natal, a Coordenação dos Juizados Especiais iniciou um programa de estágio curricular obrigatório para estudantes de Direito, em parceria com universidades particulares. O estágio faz parte da grade curricular dos acadêmicos e traz benefícios tanto para o Poder Judiciário quanto para o desenvolvimento destes futuros profissionais do direito. Alexandre é um dos estudantes de Direito que participa do estágio oferecido pelos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. Uma vez por semana, ele e outros 23 colegas interagem em atividades jurídicas que integram a grade curricular na disciplina de Prática Jurídica. Para o acadêmico, a oportunidade de aprender sobre justiça fora de sala de aula é valorosa. E é muito importante a gente estar aqui ao lado dos professores, dos colegas técnicos, servidores daqui desse setor, e realmente a gente vê como é bom aprender a cada dia. E aqui vem sendo muito proveitoso assim. A ideia para a execução da parceria entre o Poder Judiciário e a Universidade partiu da coordenação dos Juizados Especiais. O projeto contribui para o aprendizado dos novos profissionais de direito e também para uma melhor prestação do serviço nos juizados. O estudante que passar por esse estágio, ele vai sair apto, pelo menos no primeiro momento, a ajuizar uma ação, a ter uma aptidão para que se trabalhe um processo ou uma audiência de conciliação e, num segundo momento, até ele vai ter essa visão, pelo menos a visão inicial, de como se elabora uma sentença, das técnicas de elaboração de uma sentença. Então ele vai ter uma visão mais ampla de como funciona essa parte institucional do Poder Judiciário. A expectativa é que durante o semestre os estagiários possam contribuir com 138 ajuizamentos de ações e 366 audiências de conciliação. Isso a custo zero para o TJRN. Ganha o estagiário, que passa a aplicar os seus conhecimentos, e o jurisdicionado, que passa a contar com efetivo maior no atendimento ao público. Os estagiários são supervisionados por professores que acompanham todo o trabalho realizado. É uma vivência muito única, bem diferente do escritório modelo da prática jurídica. Na prática jurídica, no escritório modelo clássico da faculdade, o máximo que a gente pode
trazer para os alunos é uma vivência do ponto de vista do advogado, né? Fazendo petições, treinando, fazer peças, etc. Mas esse outro lado do balcão, né, a visão do funcionário, do magistrado, do Ministério Público, é muito difícil a gente trazer para os alunos dentro da faculdade. Então, essas saídas do escritório modelo para esses outros convênios é fundamental para a gente mostrar esse outro lado da justiça. Em Mossoró, um consumidor que comprou um notebook com defeito de fabricação será indenizado. O autor afirma que em novembro de 2011 comprou o notebook, mas não conseguiu utilizá-lo, já que o aparelho não ligava. Após reposição pela loja, o novo equipamento também apresentou problemas. Desde então, vem tentando por vários meios o conserto ou a troca do aparelho, mas sem sucesso. A decisão do juiz Edno Jales determinou que a empresa responsável pela venda e o fabricante do equipamento restituam ao cliente o valor pago pelo produto e corrigido. O magistrado também condenou as empresas a pagarem solidariamente uma indenização por danos morais. A importância do conhecimento nas áreas de psicologia e psicanálise na formação de juízes levou a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte a ofertar uma capacitação diferenciada. Em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ESMARNE promoveu o curso de aprimoramento em Direito e Psicologia para juízes estaduais. Foram 2 dias dedicados ao estudo do tema A Família Além dos Mitos. A psicanalista Mônica Doneto, que coordenou os trabalhos, abordou questões como a família contemporânea, a separação dos pais e o desenvolvimento emocional da criança e homoparentalidade. Falou também sobre identidade de gênero e identidade visual e sobre uma adoção simbólica. A importância que eu penso maior desse trabalho é levar os magistrados a pensarem que, num processo judicial, é preciso incluir a realidade psíquica do sujeito, que muitas vezes é entendido como mentira ou desmentido. E isso, de uma certa forma, leva o caso a ser interpretado e entendido através disso que a gente chama de uma realidade concreta, quando, na verdade, é preciso considerar que o investimento que esse sujeito tem, diante dos fatos que o acompanham, também o insere num lugar que não necessariamente é visível. Selecionada para participar da capacitação, a juíza Fátima Soares ressaltou a importância do conhecimento nas áreas da psicologia e psicanálise para a construção de decisões e sentenças. E esses conhecimentos vão trazer para as nossas reflexões, ensinamentos que vai embasar as nossas decisões para que elas sejam proferidas de uma forma mais justa, respeitando a subjetividade e trazendo um elemento novo para a relação processual em que se fala tanto hoje em dia, que é a busca da felicidade, da satisfação do indivíduo nas relações sociais. Depois do intervalo, você vai saber como foi o 2º Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual. Enquanto isso, aproveite para se conectar à nossa nova ferramenta de comunicação, o TJRN Informa, um canal no WhatsApp que permite o acesso instantâneo a notícias do Poder Judiciário. Adicione e fique bem informado desde já. Justiça e você, volta em instantes. Integrantes dos 24 tribunais de justiça brasileiros estiveram reunidos durante 2 dias aqui na capital potiguar. O 2º Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual visou o compartilhamento de experiências vivenciadas pelas unidades judiciárias estaduais. Cerca de 100 representantes dos 24 tribunais de justiça do país estiveram em Natal para debater a elaboração de propostas e definir prioridades nacionais para a Justiça Estadual brasileira. Na abertura, o coordenador do Comitê Gestor da Justiça Estadual, desembargador Alexandre Miguel, destacou a importância do compartilhamento de experiências entre os judiciários estaduais. Esse comitê visa trabalhar na elaboração das metas para o ano de 2016. O Judiciário tem
trabalhado com essa construção de metas para que seja cumprido, geralmente para atingir um índice de eficiência muito grande. O evento contou com a presença do juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Bruno Ronchetti. Segundo ele, a proximidade entre o CNJ e os tribunais mostra a intenção comum de superar desafios e construir uma justiça melhor. No planejamento estratégico, o CNJ tem extrema preocupação com o aprimoramento do sistema de justiça, com os problemas que vivem os tribunais e está ao lado dos tribunais para ajudar a resolver os problemas. A programação possibilitou a realização de um amplo debate com a proposição de objetivos que possam ser cumpridos por toda a Justiça Estadual, atendendo a tribunais de pequeno, médio e grande porte. Tem uma grande plenária no final do ano e essas metas que são votadas nesses encontros, elas são submetidas à análise e apreciação lá nesse grande encontro dos presidentes e CNJ. Então, é muito importante o encontro para a Justiça Estadual, de fato, porque desde 2009 que o CNJ adota a política, né, de metas para a Justiça e só acho que de 2010, 2011 é que essas metas realmente vêm sendo discutidas entre os magistrados e entre os tribunais, de forma porque democratiza, né, a implementação das metas e chama os tribunais também a responsabilidade, porque eles decidem a respeito da implementação ou não de determinada meta. No segundo e último dia do encontro, a Rede de Governança Colaborativa estabeleceu as propostas de metas do Judiciário Estadual para o ano de 2016. O tema Gestão de Pessoas e Governança teve exposição de Caio Márcio Franco da Rocha, assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ Gaúcho, destaque em produtividade e gestão estratégica, apresentou as experiências em mapeamento de competências. Do debate foram aprovadas 2 propostas de meta. A primeira meta que foi aprovada foi em termos do custo, o custo médio por processo trabalhado. Então, o quanto que um tribunal tem despesas durante um ano, tanto em pessoal como em custeio e em manutenção dos prédios, dos equipamentos, dividido pelo número de processos terminados. Então nós estabelecemos que nós vamos redigir uma meta em cima desse custo médio, né, por processo. E a outra meta que foi aprovada também é a questão do mapeamento das competências. Então, para todos os cargos de primeiro e segundo grau, os cargos básicos, né, de primeiro e segundo grau, os tribunais se propõem a fazer o mapeamento das competências necessárias, que depois vão derivar numa matriz de cursos, né, fundamentais, e até de acompanhamento e programação desses cursos, né, para os tribunais. Na discussão sobre o sistema penitenciário e socioeducativo, foi a vez do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mostrar o projeto de ressocialização de apenados. A experiência foi apresentada pelos magistrados Fábio Ataíde e Andreu Marques. Foram feitas algumas sugestões para serem discutidas como possíveis metas para adoção pelo Poder Judiciário Nacional, dentre outras para que haja um percentual mínimo de remissão por leitura. A remissão seria justamente o resgate ou abatimento de uma parte da pena de prisão a partir de trabalhos de leitura, não só pelo trabalho propriamente dito, mas pela leitura, uma leitura que o preso desenvolvesse dentro dos presídios e levasse a uma diminuição da pena. Além disso, foi também focado a importância do trabalho voluntário na execução penal, a necessidade de mutirões para aplicação dos decretos do decreto de indulto natalino, que acontece toda a vida no Natal, um decreto presidenciável que concede indultos e comutação de penas. Foi também sugerido que fossem implantadas algumas unidades que seguissem o método APAC de cumprimento de pena, considerando o menor índice de reincidência dos apenados que cumprem pena nesse tipo de regime, nesse tipo de método. Além disso, também foi pensado na implementação
de conselhos de comunidade em todas as comarcas. É um trabalho que depende da iniciativa do juiz, mas depende realmente do envolvimento da comunidade. Também por sugestão do Conselho Nacional de Justiça foram debatidas temáticas como desjudicialização, recursos e demandas repetitivas e justiça restaurativa. Pelo menos 2 desses temas tiveram metas aprovadas. Processos que possam ser resolvidos ao núcleo da justiça restaurativa através de métodos consensuais de conflitos. Então, vão se discutir ainda percentual, porque o tema realmente é inovador. Nós tivemos como palestrante 2 juízes do TJRN que fizeram uma brilhante exposição, um tema polêmico, foi muito debatido e tiveram como meta aprovada esse. O outro tema que saiu meta hoje nas discussões foi sobre as demandas repetitivas, né? A meta aprovada foi que os tribunais escolhessem entre os 10 maiores litigantes e reduzisse esse percentual de ações em relação ao ano anterior. As 4 propostas de metas da Justiça Estadual confirmadas para 2016 serão levadas ao 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Brasília. Nessa reunião preparatória, nós iremos priorizar essas metas, apresentar também as iniciativas, todas as iniciativas aqui propostas, além das metas, serão levadas nessa reunião preparatória e lá apresentadas para todos os segmentos dessa vez. Durante o encontro da Rede de Governança, também foi realizada a eleição para a nova composição do Comitê Gestor. A coordenação geral do comitê segue a cargo do Tribunal de Justiça de Rondônia. E os subcomitês regionais serão coordenados na região norte pelo TJ do Tocantins, na região sul pelo TJ de Santa Catarina, na região sudeste pelo Tribunal do Rio de Janeiro, no nordeste pelo de Sergipe e no centro-oeste pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário pelo nosso site no TJRN ou pelas redes sociais. Assista aos programas, comente e deixe sugestões de temas que sejam do seu interesse. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.